Bem-vindos e bem-vindas a mais um Papos do Além. Hoje, além da nossa querida musa Larissa Sesco, temos aqui convidado super especial. Queria muito agradecer a presença, do senhor Paulo de Jesus Pereira, o seu Paulo das Ervas. Eu conheci o seu Paulo recentemente pelo YouTube, me apaixonei por ele, mando o vídeo dele para todo mundo o tempo inteiro. Né? Tem sempre muita coisa bacana, assim, que ele ensina sobre as ervas, indicações para alguns problemas de saúde. Eu estava comentando com ele que outro dia eu vi um elixir de arruda que eu estou para fazer, né? Porque, como ele disse, serve para muita coisa. Mas a Lari vai dar para a gente a nossa astrologia da semana, que também será a última dela com a gente, né? Porque essa querida tá com muita coisa no potinho dela, então ela tá ficando muito cansadinha. Não, tem que tomar o elixir de arruda. Né? Diz que o elixir de arruda dá esse up aí. Por causa dessa situação. Né? Quando a gente fala do elixir de arruda, é justamente por essa situação. Que maravilha! Aliás, Lari, você pode falar um pouquinho da Lua e do Sol, e o seu Paulo também fazer essa junção de como funcionam os astros com as plantas, porque hoje a nossa conversa, gente, ela vai girar muito ao redor da nossa espiritualidade, da espiritualidade das plantas e como tudo isso conversa. Que o seu Paulo também, além de um grande especialista em plantas, ele tem esse olhar sutil sobre o mundo, né, de uma forma muito presente. Então, Lara, é seu, querida. Bora, gente, bora falar desse outubro aí. Então, vamos começar falando que finalmente Mercúrio não está retrógrado, isso é sempre uma boa notícia. Agora, no dia 8, Plutão volta para o movimento direto, e na sequência, aí no dia 23, Saturno volta para o movimento direto. Então, a gente tem aí essa movimentação dos astros, né? Mas no dia 30 de outubro, Marte fica retrógrado, então também, vocês veem que é sempre assim, mas a gente está com realmente muito planeta retrógrado. E até a gente estava comentando aqui que eu ando muito cansada, e tem também muito a ver com isso, porque é como se, com tanto planeta retrógrado no céu, a gente parece que gasta mais energia para fazer o que a gente faria quando eles estão no movimento retrógrado, é como se a gente estivesse indo contra o fluxo, né? O certo seria a gente parar, reavaliar, né? Escolher bem com o que gastar energia, só que a gente sabe que tem coisa que não tem opção, né? Tem coisa que tem que acontecer, então, dependendo do trabalho e da vida que a gente leva, a gente está mesmo como se fosse remando contra a maré, né? No movimento dos retrógrados. Então, como é a minha última participação fixa, eu queria comentar que nesse mês de outubro, a gente começa a entrar, né, na densidade escorpiana, lá para o dia 23, é uma sequência, né, o Sol entra em Escorpião, no mesmo dia Vênus entra em Escorpião, no final do mês Mercúrio entra em Escorpião, então, assim, sempre é um mês muito denso, né, esse mês escorpiano, então ele vai começar aí, então vamos dizer que a gente tem até o dia 23 de uma leveza libriana, porque depois, quando entrar em Escorpião, na sequência a gente tem eclipse solar em Escorpião. Então, assim, é muita coisa que a gente vai ter que mexer, né? Toda essa reavaliação que a gente fez, toda essa parada que a gente deu, é como se a gente vai ter que mexer mesmo naquela água que ficou ali e ver o que a gente tem que fazer emergir para limpar. Para mim, particularmente, as temporadas escorpianas, elas são sempre difíceis, por eu ser pisciana, né, todo mundo que é de signo de água acaba sentindo mais essa mudança energética, então vou aproveitar ao máximo, e a minha dica é que para todo mundo aproveite aí, né, enfim, esse momento de planetas ficando diretos, e até o dia 23, quando a coisa vai começar de novo, esse mergulho interno, né, profundo, denso, para depois, lá em Sagitário, a gente sair, né, e curtir, ficar feliz, tranquilos e leves. Então, o meu recado é esse.
E aí, seu Paulo, as plantas sentem tudo isso na pelezinha Sentem, delas? sentem tudo isso. Inclusive, a gente tem um trabalho, uma relação das plantas, né, com o signo do zodíaco. Quando a gente coloca no YouTube, tem um pessoal que briga porque não acredita no zodíaco, como se o zodíaco fosse uma coisa dos magos, dos bruxos. Na verdade, não. Os grandes estudiosos da natureza sempre levaram em consideração a alta da maré, a baixa da maré, a questão da lua cheia, da lua crescente, da lua nova. Então, às vezes eu falo assim para minha mulher, né? Até o negócio tem que plantar hoje por causa da lua, não pode deixar para amanhã, né? A gente tem que dar a agricultura natural, ela leva em consideração as fases da lua, ela é importante muito isso daí para que você não precise ficar usando agrotóxico, para você não precisar usar produtos pesados na lavoura. Então, a agricultura orgânica, ela condiciona a observação do foco, da luz, da água, do vento, do sol, das fases da lua, todo esse processo para que você tenha algo mais natural possível e sintonizado com o universo e com o universo das pessoas. É muito importante essa verificação. Quando a gente vai plantar algo que come raízes, por exemplo, a gente coloca a estaca ou a muda na terra na lua nova. Quando é milho, cereais, né? A gente coloca a semente no chão na lua minguante. Quando faz processos de poda, é lua nova. Quando você vai colher madeira para fazer um artesanato, para fazer um móvel, colhe na minguante. Tem que ter todo esse processo de observação para que você tenha realmente êxito aí naquilo que você se propõe a fazer. Então, a verificação desse contexto é muito importante. E maio, junho, julho e agosto, né? Que a gente pega na fase de Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, esse período é o processo onde a gente trabalha com as madeiras para fazer móvel, para fazer artesanato, para fazer essas coisas com longa durabilidade. Entendeu? E se você cortar fora desse período, vai ser atacada por cupim, vai acabar logo, vai apodrecer mais rápido. Então, são coisas assim que a gente realmente tem que fazer questão de verificar isso. Tá? Não é uma tradição folclórica, é uma observação da sua relação no aproveitamento dos recursos naturais, na sintonia com o Sol, com a Lua, com as estrelas, né? E com os signos. Eu conheço alguma coisa de astrologia. Gente, eu estou amando demais. Deixa eu fazer uma apresentaçãozinha do senhor, seu Paulo, que eu não fiz no Sim, começo. não. Seu Paulo é fitoterapeuta, naturopata e ele é produtor também de ervas. Ele estava me contando que ele tem mais de 800 ervas não, plantas catalogadas, e ele também dá cursos. Nós temos um site, que é escoladaservas.com.br, né? Lá no curso a gente tem o Jardim de uma Farmácia, os extratos que curam, os banhos íntimos femininos, que é a minha esposa que ministra, e temos também o e-book e o livro do banho dos signos, né? Que eu falo para as pessoas, eu vou mandar você tomar banho de acordo com o seu signo, não vou ficar mandando tomar banho de qualquer jeito. E é um material bem bacana, onde as pessoas conseguem sintonizar. E uma outra detalhe que a gente tomou cuidado de fazer as receitas, né, desses banhos de coisas que são acessíveis. Não adianta eu fazer um negócio fantasioso que o cara não vai encontrar na onde ele vive. E para pisciana e para libriana aqui, o que o senhor recomenda de banho? Para pisciano, tudo quanto é banho, né? Pisciano precisa de banho, tudo quanto é coisa. Eu sou pisciano também. Ah! Eu sou de 25 de fevereiro.
Eu sou de 25 de fevereiro, então eu gosto de banho. Banho de fogo, banho de água, banho de ar, banho de erva, banho de tudo quanto é tipo de banho. O libriano precisa de banho de champanhe, banho de vinho, banho de coisas mais sofisticadas, porque o libriano é perfeccionista. Mas o pisciano em si, tem um banho que a gente faz com a folha da bananeira, que é para tratar a rejeição materna, né? Aquela menina que era a pessoa que estava grávida e rejeitava a criança, então essa criança nasceu com essa rejeição. O banho da folha de bananeira vai ajudar ela a equilibrar suas energias e a aceitar a relação de uma maneira mais amorosa com a mãe. Não adianta reclamar da mãe, eu tenho que aceitar a mãe do jeito que a mãe é. Eu sei. Porque a mãe já ofereceu a vida para a gente. Aí tem um banho que é o banho com a dracena, que algumas pessoas da Umbanda Candomblé chamam de peregum. Não conheço isso, não. A dracena, tá lá no meu canal, lá tem um banho lá. A dracena, ela faz o banho para você reorganizar sua relação com os ancestrais, com os antepassados. Tá? Aí tem o banho de bambu, que é para dar equilíbrio e harmonia para as pessoas, qualquer pessoa pode fazer. E os rapazes, quando quer arrumar namorada, usam o banho de bambu com mel e hortelã, né? Para as meninas é o banho de rosas vermelhas, champanhe e mel. E tem um monte de gente aí que já casou usando esses banhos, né? Pensa numa coisa séria. Né? Tem um banho de eucalipto para a pessoa desenvolver o potencial de liderança. Oi? Estou chocada com o banho que casa. Eu demorei para caramba. Eu precisava. A rejeição da mãe, o banho que casa. Eu precisava ter conhecido o senhor uns 15 anos atrás. Então, pois esse que é o problema. Mas a hoje, cada dia. O banho da espada de São Jorge para abrir caminho, tem umas histórias lindas dele. Tem o banho da espada de Ogum, que é para proteção, né? Quando você está numa. Mas deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Ah. Tem um jeito certo de fazer o banho? Como que é? Tem um jeito certo de manipular a erva? Então, cada banho, cada situação tem um ritual, né? Então, quando você fala de a pessoa fazer um banho, você vai ver a necessidade da pessoa. E no seu canal, seu Paulo, no seu canal, o senhor tem esses banhos todos, não tem? Que o pessoal pode procurar? Explicadinho? Tem bastante banho explicadinho, passo a passo de cada banho. Tem um banho de sorinho, né, que é água, sal e açúcar, que é para tirar todo o estresse, o cansaço do dia a dia da vida moderna. A senhora que é mãe que tem bebezinho e fica nervosa com a criança, às vezes deveria não ficar, né, mas fica. A criança também chora nervosa. Esse banho com sorinho, que é água, sal e açúcar, quando você toma esse banho cedo, parece que ele lava a sua alma e dá aquele abraço gostoso do universo em você, serena, acalma o ser, né? E tira todo o cansaço, estresse, medo, insegurança, é uma coisa fantástica. Conta pra gente isso que a Larissa perguntou, né? Se tem um jeito certo de fazer os banhos. Eu já vi também várias pessoas fazendo de jeitos diferentes, né? Digo assim, de uma maneira prática. Um banho de espada de maneira prática, você está tensa, nervosa, achou uma flor bonita na beira da estrada do jardim, fala, vou tomar banho com essas pétalas. Uhum. É uma ideia fantástica. Aí você recolhe as pétalas, faz um chá, né? Se você tem acesso a uma banheira ou furou alguma coisa parecida, você coloca esse chá lá junto com a água no banho e processa o banho de imersão. Mas se você vai ter que fazer no chuveirinho, você pega numa bacia, no balde e despeja, né? Dá um banho, lava o corpo, lava a alma, né? Por exemplo, o banho de rosa branca é para aceitação, inclusive, das derrotas que a gente sofre na vida, né? Um monte de vezes que a gente apanha da vida, não porque a gente é ruim, mas porque aquilo que a gente acredita não é o que as outras pessoas acreditam, e nós estamos numa sociedade onde existe uma dor social muito grande que nos afeta. Então, para você não ser afetada pela dor social, você toma um banho de rosa branca. Né? Você olha para a rosa branca e faz isso.
o banho da rosa amarela renova a esperança, para você, inclusive, ter coragem de lançar novos projetos, né? O banho da rosa vermelha que eu tenho lá no canal falando para a mulherada ir arrumar namorado, né? Já bastante gente está comprovando a veracidade da magia dos banhos, né? E temos também qualquer outra pétala de flor que você toma banho para relaxar, para ficar sensual, para equilibrar emoções, para tudo isso. A natureza ela coloca toda a primavera a favor da nossa vida, que nos rejuvenesce e revigora as nossas emoções para os novos projetos. Mas, por exemplo, seu Paulo, assim, ó, criança não pode qualquer banho. Depende, criança pode, criança chorona, por exemplo, você dá banho nela com guaraná. Ah. Criança estressada, criança autista, criança com síndrome de Down, criança com problemas psíquico-mentais aí também, você dá o banho com guaraná, porque o banho com guaraná vai equilibrar essas energias mais profundas da entidade da criança. Com que frequência, tá? seu Paulo? O banho com mentrasto para tirar cólica, dor de barriga, banho com junco para deixar a criança desenvolver o seu potencial sem depressão, ansiedade ou insegurança. Tem uma infinidade de banhos que você pode aplicar nas crianças. Eu achei que fosse mais limitado. Eu achei que criança não pudesse muito trabalhar as ervas, né? Porque é um poder muito grande. Na verdade, o que acontece com as pessoas? As pessoas criam limitações porque elas buscam a benjadeira, o médico, o pai de santo, o médium, o padre, o pastor, e a maioria dessas pessoas que trabalham essa situação coloca o seu consulente numa situação de vulnerabilidade e dependência. Por exemplo, eu falo para as pessoas que você não precisa depender do pau das ervas, entendeu? O que a gente ensina no curso, nesse material todo? Que você aprenda a se conhecer e você, se conhecendo, possa tomar as decisões por você, pelo seu corpo e pelas pessoas que estão próximas de você, que de alguma forma você acaba tendo responsabilidade sobre elas. Mas, por exemplo, isso que eu perguntei para o senhor, uma criança, com qual a frequência a gente daria um banho de guaraná? Ou... Uma vez por semana. Entendi. Mesmo a gente, uma vez por semana, é o suficiente, né? Hã? Fica docinho, é bom. O banho com a espada de São Jorge, por exemplo, que é a espada de São Jorge, a verdinha, né? Que ali abre os caminhos, ela abre os portais etéreos da nossa vida. Quais são esses portais? Desde o processo da aproximação, da fecundação, do nascimento, do primeiro dentinho, dos primeiros passinhos, das primeiras palavras, de quando vai para a creche, vai para o prezinho, vai para a escola, vai para a adolescência, vai para vestibular, vai fazer a vida toda dela. Cada fase da vida é um portal etéreo que ela tem que ultrapassar. E muitas vezes a gente perde a oportunidade porque chega nesses portais, a gente não consegue ultrapassar ele com segurança. Então, o banho da espada de São Jorge, ela faz essa abertura para que você passe por todos os portais etéreos do corpo e da alma, desde o dia que você foi concebida até o dia que você vai desencarnar e, quem sabe, até chegar no céu, né? Não sei como é que funciona essas coisas direito. Como é que funciona a nossa energia, a nossa espiritualidade com a das plantas? Como é que essa alquimia... O que acontece? Se você chegar, você nunca viu uma planta medicinal, você mora no centro de uma grande metrópole, daí você vai fazer um banho de erva. Você chegou aqui, vai conversar com o Paulo, com a Lia, e a gente sai com vocês pela trilha e você fala, eu queria um banho com... essa planta que eu achei bonita, aquela que eu achei interessante, aquela que eu achei engraçada, e a sua intuição vai fazendo você buscar essas plantas. Aí depois a gente vai explicar, essa planta é para isso, aquela outra para aquilo e tal, e você vai ver se que realmente você buscou aquilo que você precisa. É que a gente ficou muito objeto na mão da indústria, dos profissionais, e deixou de ser o agente da nossa vida. A partir do momento que você começar a se interessar pelas plantas, automaticamente a sua intuição aflora, né?
você conecta a hipófise pineal e suprarrenal, você destrava todos os sentidos etéreos da sua alma e você começa a perceber essas coisas assim com mais facilidade. O senhor estava contando, né, da caminhada contemplativa que o senhor faz aí no seu espaço, que é justamente para as pessoas também começarem a se reconectar um pouco com a natureza, né, que a gente parou de contemplar a natureza, né? Hoje a gente toma uma água, como o senhor falou, que tem 10 vezes a quantidade de cloro permitida, achando que é normal. A gente normalizou muita coisa que não é normal. A gente acostumou com a coisa ruim, banalizou o amor, não acredita que é possível mudar ou transformar as coisas. Entre o ruim e o pior, eu fico com o ruim ou com o pior, mas eu não vou procurar outra opção. E em tudo na vida da gente é desse jeito, as pessoas estão sempre com duas opções. Na verdade, existe enésimas oportunidades aí que não estão sendo vistas. E tem alguma plantinha boa para abrir essa cabecinha e abrir o coraçãozinho, sair da normose? Banho com folhas de pitanga. Olha! A pitanga ela é uma frutinha da Mata Atlântica, na região serrana, São Paulo, né? Centro-sul do Brasil, tem pitangueira para tudo quanto é lado. E as folhas da pitanga, ela estimula a terceira visão da gente, ela abre essa capacidade de observação que parece além do corpo, além da alma, além do tudo, né? Dos papos do além. Você consegue enxergar a coisa. Quando você vai fazer um ritual de ayahuasca, porque você precisa ver coisas que você... Não, você pode fazer com outras formas também e atingir objetivos, situações semelhantes. Verdade, seu Paulo, tem outras plantas que Verdade. chegam a fazer essa medicina? O que acontece com as pessoas? O pessoal quer comprar facilidade. Então, ele cisma que ele tem que resolver alguma coisa de espiritualidade, ele tem que ir lá na Amazonas fazer isso. Tá, ele pode ir lá e fazer isso, mas ele pode fechar o olho também, olhar para dentro de si e fazer isso. Sem precisar fazer essas situações. Eu sou uma pessoa que eu trabalho, né, eu desenvolvi uma técnica para desconectar de dores que afetam as pessoas, tipo as dores sociais, como eu falei, e que as pessoas ficam achando que não tem sorte porque sei lá, o Corinthians perdeu o campeonato, alguma bobagem assim, e quando, na verdade, isso daí não afeta a vida da gente. Então, eu falo para a pessoa, desconecte de todas essas dores física, mental, emocional, espiritual, astral, social, transcendental, sexual, psicológica. Desconecta de todas as dores que afetam esse processo, e aí você vai ficar um ser de luz, iluminado, com um alto poder de intuição, alto poder de conexão e sem os preconceitos, né? Tira todos os venenos que estão na hora da gente aí acumulando medo, insegurança, pobreza, preocupação, futuro, desespero, medo da violência, depressão, angústia. Você consegue controlar tudo isso daí com uma desconexão de dores sociais que nos afetam assim no dia a dia. O senhor falou, assim, algumas vezes das dores sociais. O que para o senhor seriam essas dores? O que seriam essas dores sociais? Bom, as dores sociais. As dores sociais, por exemplo, um monte de gente tem medo do desemprego, mas ela está trabalhando, então não fica com medo do desemprego. Desemprego é uma dor social. A violência contra a mulher é uma dor social. Ela afeta todo mundo de maneira direta ou indireta. A questão da convivência com o preconceito, preocupação com o futuro do Brasil, esse desespero que a turma põe na cabeça, que são coisas que não tem nada a ver com a gente. A corrupção é uma dor social. Todo mundo briga com a corrupção, então, mas se você não for corrupto, você vai perceber que a corrupção não te afeta em nada. Não prejudica você, não atrapalha você ganhar dinheiro, não atrapalha seu desenvolvimento pessoal, não atrapalha você em nada.
Por exemplo, hoje a gente tem um Sabe número aquela de... história assim, anda por um caminho seguro, tranquilo, sossegado, deixa o mundo pegar fogo, você não é bombeiro, e lá na frente o campo está verde. A minha esposa, né, ali, ela conta uma historinha assim, que tinha uma mãe que tinha 2 filhos, um vendia sandália e outro vendia guarda-chuva. Então, ela tinha que rezar para chover para o filho dela vender o guarda-chuva. Depois, ela tinha que rezar para dar sol, porque o outro precisava vender sandália. E, de todo jeito, ela tinha que rezar. Então, essa daí era uma dor social, né, que ela sofria. Porque ela vivia numa preocupação, uma tensão gigantesca, porque tinha que equilibrar essa relação entre os 2 filhos para que os 2 pudessem ter a condição de desenvolvimento humano. E falando em filhos, seu Paulo, a gente tem, assim, durante muito tempo, as mulheres sofrendo muito o peso social da maternidade, do trabalho, das múltiplas Exatamente. funções. E hoje a gente tem muitas mulheres com muita dificuldade de ter filhos, né? Tem, lógico que tem. As pessoas foram criando condições, desde a Revolução Francesa, que foi desenvolvendo filosofias que foram restringindo para que você seja igual ao homem, né? Falavam assim, você restringia alguns direitos e para que você pudesse ganhar mais, você tinha que ter certos benefícios e era uma guerra interna com as pessoas. E isso daí foi afetando o inconsciente feminino, né? E o inconsciente feminino ficou muito sofrido. Hoje busca uma libertação desse processo, mas ainda vai demorar para que ela volte a ser aquela mulher, a mãe, a geradora, a gestora de vida, aqui processo que cria, que governa, que faz tudo, que comanda, né, a força do universo. Como diz ali, a Terra é feminino, não é, senão seria o Terra, né? Então, o feminino que gera vida, o feminino que prospera, o feminino que evolui. Nas constelações familiares, a gente aprende que nós temos um lado feminino e um lado masculino, e que isso daí faz parte da carga genética que a gente recebe. Nós vamos ter que dar força para aquilo que é melhor para a gente. E tem alguma plantinha para ajudar a mulher a se conectar de novo com esse feminino da As terra? pétalas da rosa, flores da primavera, tem muitas plantas assim que ajudam. A Maria Sem Vergonha, é uma florzinha, entendeu? São coisas assim simples, né? Você vai se reconectando e se permitir, né? Olhar para você de uma maneira diferente, porque fala assim, mas a mulher sofre muito. Realmente, a mulher sofre muito, porque a mulher é detalhista. O homem, tá tudo bem. Xinga, briga, daqui a pouco ele não sabe nem por que brigou. Mas a mulher fica lembrando, se for de escorpião, então, né? Daí é mais rigoroso. Agora, o homem de peixes, ele acabou de brigar. Você não pergunta por que ele brigou, porque ele fala assim, briga com quem? Não briguei nada, nem sobre de briga nenhuma. E é um dos caras mais bravos que tem, né? Pensa que problema sério. Verdade? Por incrível que pareça. É um dos Ele homens mais bravos dá mesmo? vida para qualquer pessoa, tudo que ele tem é para todo mundo e tal, mas por que ele faz isso? Porque ele tem que fazer, tá? Tudo bem. Quando ele fica nervoso, estressado, bravo, preocupado com alguma coisa, eu falo por experiência própria, as pessoas falam, mas por que você ficou tão bravo? Não, eu não fiquei bravo, eu fiz algum comentário. A pessoa, cara, é cínico, né? Ele falou um negócio e disse que não falou, né? Mas aquilo lá já não importa mais. Não sofre. Mas os homens estão muito diferentes hoje, hein? Eles Por quê? estão bem mais sensíveis. Nada, é ilusão. É ilusão? Ilusão de ótica. O fato deles estar aprendendo a lavar louça, cuidar das crianças e essa parte materna, né, que está desenvolvendo a rapaziada aí, é uma questão de evolução, mas que ele continua sendo, se sentindo o dono da cocada preta, embora nem cocada ele tenha, né? Tem muito homem que é muito radical ainda. E
machismo está muito presente nas pessoas, sabe? Aquela história do o macho predomina, o macho domina, o macho não sei o que, essa ideia. Uma pessoa comentou isso comigo um dia desse, numa situação. Eu falei, mas eu achava que não era importante isso. Ele falou, é importante sim. A mulher gosta de pegada forte, o gay gosta de pegada forte, não sei quem gosta de pegada forte, porque tem que sentir a pressão do masculino, né? Falei, nossa, que coisa louca, nunca tinha visto uma besteira dessa, né? E a gente acaba, eu principalmente aqui, o meu trabalho é meio confessionário, né? Então a gente escuta todas as histórias, as vibrações aí, as queixas, as dores, as angústias. É um negócio assim, a humanidade está na idade da pedra ainda. Tá? Quando você vai encarar a idade da pedra, com toda a evolução, por que a gente já está fazendo desenho com um emoji, né? Manda mensagem sem desenho, nós estamos voltando para a idade da pedra. Sem perceber que, apesar de todo o esforço tecnológico e desenvolvimento que aconteceu, a gente continua rude, carente, necessitando de companhia, de afeto, para que juntos a gente consiga respirar e caminhar mais um pouquinho. E o que a gente poderia fazer para ter mais respeito pela natureza? Né? Por exemplo, quando o senhor olha a Amazônia sendo queimada, ou os pastos, né? Vários lugares do interior do Brasil, tudo queimando, como é que o senhor enxerga isso? O que o senhor sente? Não, eu não sinto, eu não faço parte dessa vibe, né? Eu não queimo floresta. Eu não queimo floresta, então eu não participo dessa guerra. Mas um dia eu estava conversando com uma diretora de um programa de jornal televisão, e eu comentei com ela. Quando você põe a câmera do celular em cima do foco de incêndio e mostra o mundo como uma grande verdade, nem sempre aquilo ali é real. Então, há os questionamentos. A agricultura, ela condicionou, por exemplo, no São Paulo proibiu a queima da cana-de-açúcar, porque a queima da cana-de-açúcar, ela poluía a cidade. Aí tiveram que mecanizar toda a produção da cana-de-açúcar. Para não ter a queima, tiveram que colocar as máquinas. Para colocar as máquinas, os seres humanos perderam o emprego. Então, é uma coisa puxa a outra. Isso daí vai gerar as chamadas dores sociais que afetam todo mundo. Queima a Amazônia afeta a minha vida aqui, mas eu não moro na Amazônia. Eu nem sei onde é que é a Amazônia, mas a queima lá afeta. O que eu descobri, por exemplo, durante a pandemia? Que a Amazônia não tem ervas. O que tem de gente buscando ervas fora da Amazônia, porque lá na Amazônia acabou as ervas. A cidade de Manaus morreu muita gente por falta de ar devido ao uso da energia termoelétrica com óleo diesel. Tá? Não tem oxigênio no ar da Amazônia para a pessoa respirar. O que mais que mostrou? A minha região, que é uma região de mananciais, a gente descobriu que grande parte da população não tinha acesso à água potável de qualidade. Mas a área dos mananciais é essa, que você não pode mexer na água. Então, você vê o rio passando pela sua propriedade, você imagina aquele rio de água cristalina, bonito da poesia, só que a pessoa que está ali, ela não tem acesso à água. É uma série de medidas que tem que ser revista. Eu acho que os padrões de pensamento, porque foram assim, foram colocando no quadradinho toda as projeções da vida, né? E os grandes projetos ambiental, social, desenvolvimento humano, foi colocando toda a humanidade em quadradinhos. E aí a gente perdeu esse olhar sobre a natureza. Quando você vai nesse convívio direto, você vai descobrir que muito do que se fala, hoje em dia fala fake news, né? Tem muita notícia, tem indústria de notícia produzindo notícia de acordo com o interesse da mídia, da indústria, do governo, de alguma entidade, que quer que a notícia seja daquele jeito. As notícias de terror, por exemplo, que tem a sessão da tarde, né? Tem um monte de programa policial aí que só mostra violência, 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 violência.
Por que tem esses programas? Porque por trás dessa violência gera emprego para jornalistas, gera emprego para polícia, gera emprego para médicos, gera emprego para enfermeiras, gera emprego para empresa de segurança, gera emprego para uma infinidade muito grande de coisas. Então, vamos mostrar quanto mais violência mostrar, mais gera emprego. Só que daí você mora num lugar tranquilo e está com medo da violência que está lá num outro lugar muito distante, porque o mundo está violento. O mundo continua do mesmo jeito. Há milhões de anos e não vai mudar. Nesse sentido, né, dessas coisas que despertam medo, o que as pessoas poderiam usar da natureza para acalmar, para diminuir a ansiedade, para diminuir a raiva? Nós trabalhamos a depressão. Depressão é uma doença social, tá? Não é uma doença coletiva, é uma doença social. Ela vem do pânico, ela vem do excesso de informações dolorosas, que assustam as pessoas, deixam com medo, deixam nervosas, e essa depressão, então, ela vai fazer com que as pessoas tenham medo de sair na rua, tenham medo de passear, tenham medo de ir na festa, tenham medo de todo esse processo. E isso vai ficar doente, muita gente morre, se mata, vai ao suicídio, porque a Terceira Guerra Mundial chegou e eu não estou conseguindo controlar ela. Daí você olha assim, não, mas não está tendo Terceira Guerra Mundial. A Europa sempre viveu de guerra. A Europa nasceu de guerra. Tá? A Europa teve guerra de 100 anos, a Europa teve guerra de 6 horas, teve a guerra de um dia, teve guerra de uma semana, teve guerra de tudo quanto é tipo. Desde que você estudou a história da Europa, você vai descobrir que lá é um lugar de guerra. As tribos lá, nações, sei lá como que eles chamam, vivem em guerra constante há milhões de anos. Então, não vai acabar. E não vai ser guerra mundial, assim, de dimensão de destruição total do planeta. Não vai existir isso. Em 84, teve um acidente nuclear em Chernobyl, né? Era uma cidade da União Soviética, na época, e falaram assim que a destruição lá ia expandir para o mundo inteiro, ia morrer todo mundo. Tem árvores gigantescas com 40, 50 metros de altura que cresceu por dentro dos prédios assim e virou uma floresta, e daqui a pouco Chernobyl vai ser uma floresta de restauração sistêmica, porque enfrentou toda a questão da radioatividade e gerou plantas fortes que poderão ser usadas no tratamento do câncer e outras doenças que vão surgir no decorrer dos milênios aí. Daqui a pouco nós vamos estar querendo comprar a erva de Chernobyl para combater o câncer. Muito interessante. Queria só fazer um comentário sobre isso que ele falou das notícias. Você sabe que, talvez por a gente ser do mesmo signo, eu tenho uma visão muito parecida. Eu me sinto muito, assim, identificada com tudo isso, né, que o senhor falou. E eu me formei em jornalismo, e o que aconteceu foi que eu fiquei muito frustrada com o jornalismo, porque eu falei assim, nossa, eu estudei tanto para falar isso para as pessoas, para entrar na casa das pessoas, para escrever sobre isso, né, e eu fui ficando muito desmotivada com a minha profissão, e um dos fortíssimos motivos foi isso, né, porque às vezes eu entrava nesses grandes portais e eu lia para quem estava perto de mim as manchetes, eu falava assim, a pessoa estudou para escrever isso, olha esse absurdo, você acha, quem que quer ler isso? Quem que quer saber isso? Porque, gente, juro, eram coisas tão grotescas, tão assim, avassaladoras, tão às vezes até de foro íntimo, sabe, que aquilo não é notícia, e era notícia, e as pessoas deviam clicar, porque devia, de tão bizarro, né, parecia, lembra que tinha um jornal que era só bizarrice? Com o tempo, parece que a mídia foi virando esse tipo, né, essa coisa que era meio a parte do jornalismo foi virando o principal, e é lógico que eu acho que foi um processo, né, não foi assim, nunca, não é que sempre foi assim, mas foi ficando totalmente assim, né, e dificultou para mim bastante. Hoje eu sou jornalista, mas não sou, né, eu sou astróloga, na verdade. Astróloga, legal, boa ideia. Mas você se comunica bem também, então, de alguma maneira, você está na área de comunicação.
Não, óbvio, adoro escrever, adoro, né, me comunicar. Eu acho que Larissa, é uma coisa interessante, né? Um dia para São Paulo, o que você faz? Aí ela vai de manhã cedo, acordo, faço café, faço uma oração, vejo o horóscopo, como é que vai estar, dá uma puxada na baralho, ver o que está acontecendo, para depois eu saber se eu vou trabalhar, se eu vou continuar deitado na cama, né? Você faz isso, seu Paulo? Por que não? Ai, que maravilha! Que lindo! maravilhoso. Eu tenho um problema aqui. Antes de eu saber se eu vou resolver esse problema, vamos ver o baralho se está certo, vamos ver o tarô, vamos ver o baralho cigano, vamos ver o baralho de número, vamos ver o horóscopo. E depois você pergunta se precisa de uma oração, um benzimento, alguma coisa, para você resolver. É dessa forma que você resolve. Tem um padre amigo meu, ele fala assim na missa, né? Você não pode acreditar em horóscopo, só que eu não posso sair na rua sem saber como é que vai estar o dia de Capricórnio. Entendeu? O outro padre falou tudo isso. Eu falo que a cartomante resolve tudo, quem que vai na missa? É. Mas você vai na missa para buscar aquilo que a cartomante fala para você. É isso. É todo o mesmo processo. Seu Paulo, nos tempos atuais, né, que a gente está terminando, gente, seu Paulo tem uma infinidade de conteúdos no canal do YouTube dele, que eu vou deixar aqui embaixo nos descritivos. Acessem, porque vale muito a pena. Mas, para a gente ir finalizando, quais as plantas que o senhor acharia essenciais hoje para as pessoas terem, para ajudar a tirar interferências, para desintoxicação? Então, você tem que ter sempre na sua casa para fazer banho, né? As folhas de arruda, folha de limão, folhas de eucalipto, folhas de junco, né? O junco ele tira a insegurança. Onde é que a gente arruma junco? Só eu que tenho. Olá. Um dia a pessoa falou assim para mim, São Paulo faz coisas só ele que tem. Nós que fazer propaganda da casa do vizinho. É lógico. Olha, seu Paulo, eu posso fazer um trade com o senhor com lotos, hein? Então. Eu sei onde tem flor de lótus, lago de lótus. Olá. Quem sabe, uma boa tradição. Tinha um amigo meu que tinha no sítio dele a flor de lótus. Mas junco realmente eu não faço ideia, eu não fazia ideia. O senhor tem junco, é isso? O senhor vende no site do senhor junco? Tenho. Não, inclusive eu estou vendendo só pelo WhatsApp, porque hackearam meu site e foi a melhor coisa que aconteceu. A princípio eu fiquei preocupado, porque eu vi que eu estava tendo um prejuízo. Aí a gente fez uma ocorrência policial, a polícia mandou tirar, esvazia o site para a gente poder investigar o que está acontecendo. E daí eu passei a vender só pelo WhatsApp, contratei umas pessoas para me ajudar no WhatsApp direto, aumentou até as vendas, né? Então, inclusive, gente, o seu Paulo atende pessoas nos 5 continentes, né? Tipo, conta quantos alunos o senhor já teve. Não, a gente já, naquele período que estava todo mundo desesperado, né? Eu não gosto nem de falar do período, porque para mim, na verdade, foi um período, foi difícil, mas não foi desesperador. Eu recebi gente aqui da Itália, da França, do Portugal, da Espanha, da Índia, da China, do Japão, e a pessoa vinha, porque vinha desesperada, eu preciso falar com o senhor. Vem. Aí um agente da prefeitura falou assim, mas o senhor está recebendo dinheiro do mundo inteiro. Não, o cara teve que sair do país dele, teve que comprar uma passagem, tirar um passaporte, tirar um visto, passou pela entrada do país, passou pela empresa de ônibus, de avião, de trem, de táxi, e chegou na minha casa, eu vou falar para ele que eu não posso atender, porque você está com medo. Atendi, sabe? Foi difícil, foi preocupante, mas eu não podia decepcionar também alguém com um tão grande espírito de busca. Uhum. Mas vamos lá, o que o senhor recomenda? Arruda, junco? Arruda, junco, limão, a folha de limão, maravilhosa para ter a inveja. Sabe? Tem gente que tem inveja, todo mundo tem inveja de mim porque eu sou feio, então toma banho com limão. Opa! Né? Aquele banho de água com açúcar e sal lá é essencial fazer, experimenta fazer, depois você conta para mim o estrago. Cabeça também, tudo? Todo, lava o rosto, assim, tira aquela mureta, dorme sossegado amanhã, você vai outro dia, outro tempo. E é receita do sorinho, né? É a mesma receita do sorinho. Você pega, vamos lá, para o banho, né? Vamos fazer a receita do banho aí.
Você pega 5 litros de água, né? Pode pegar o chuveiro mesmo, normal, põe numa bacia, aí você coloca uma colher de sopa de açúcar, uma colher de chá de sal, mexe bem para diluir e lava, né? Passa assim mesmo, vai lavando, tira tudo que... É igual que tudo que está pesado, você tira fora. Um outro vídeo que eu coloquei lá, um banho sobre as larvas astrais, né, que vai digerindo a gente, que eu falei, não é a terra que come a gente, são as larvas. A terra não come ninguém. As larvas astrais, que é o banho com as folhas e flores e frutos da amoreira. Tá? Quem tem um pé de amora em casa tem um pronto-socorro espiritual, astral, transcendental aí, maravilhoso. Eu tenho Qualquer. sempre eucalipto, amora, tudo isso que você falou, não tinha limão, não sabia desse detalhe do limão. Então, na verdade, o que acontece? Você pode tomar banho em qualquer folha. Porque o seu instinto vai na natureza e fala, é essa folha que eu quero usar hoje. Você pega a folha e faz um banho. Tá bom. Tem uma coisa que está aqui. A jabuticaba, ela tem alguma propriedade? Não, ela é uma coisa de dar firmeza, né? Quem tem miolo mole precisa tomar um banho de lavar a cabeça com chá de jabuticaba, né? Verdade, que ótimo! Que ótimo! Porque ela é uma madeira dura, você vai saber as propriedades. É uma madeira dura, ela é firmeza, ela dá... É um negócio que segura tudo que está pegando. Então, é bacana, pode fazer com folhas de jabuticaba, fazer um banho. E se as plantas tivessem que dar um recado para a gente, qual seria esse, seu Paulo? As plantas iam dizer para você assim, olhe para mim com amor e carinho que você espera receber, que eu lhe retribuo em saúde, paz, prosperidade, harmonia, esperança e riqueza mesmo. E, seu Paulo, uma perguntinha daquelas... O senhor já viu duende, fada, os elementais no meio das plantas do senhor? Falando em bruxos e seres. Não, como diz aquela frase, né? Não acredito nas bruxas, mas que elas existem. Tem 3 aqui falando em live. Hã? Eu, você e a Larissa. Não, mas o senhor já viu de verdade? Depende do momento, da necessidade, eu já vi sim. Ai, que legal. Eu queria muito ver. Salamandra, você vai lá na brasa do fogão de lenha. Você acende o fogo da lenha do fogão, já viu um fogão de lenha, né? Sim, sim. Eu tenho que pegar na casa da minha avó, Tina, eu tenho fogão de lenha. Aí, quando está apagando as brasas assim, você senta assim na frente do braseiro que está lá no fogão de lenha e deixa o olho entreaberto assim, você vai ver as fadinhas bailando sobre as chamas. Qualquer pessoa vê, não tem segredo. Não existe segredo. Eu acho lindo a gente entender que existem consciências vivas no meio da natureza, né? Agora, o que acontece? Os seres elementares estão tão presentes na nossa vida quanto os anjos, quanto Jesus, que todo mundo chama ele o dia inteiro, nem conhece ele, mas vive falando dele. Ninguém obedece o que ele falou, mas vive falando dele. Ninguém acredita no que ele ensinou, mas vive falando dele. É a mesma coisa. A gente não tem muita vergonha, né? Como disse esses dias uma pessoa, saber e não fazer é quase a mesma coisa que não saber, né? Exatamente. O ser humano ele é cheio de filosofia que ele não aplica. É cheio de ensinamento que vazio, é cheio de preocupação com coisas que não tem. Antigamente dizia assim, o que diferencia o ser humano dos outros animais é que o ser humano tem o raciocínio. Hoje em dia eu percebi que os animais também têm raciocínio e que o ser humano está usando menos, porque ele pensa pelo Google, né? E Larissa, estamos preparadas para o tarô? Quer fazer uma pergunta para a Larissa? É que ele falou que também tinha baralho, eu já achei que era ele que abriu hoje. Não, eu não vou abrir baralho, eu não abro baralho assim, à distância. Mas quer fazer alguma pergunta para a Larissa sobre a... Vai para lá, nem vem. Estou nervosa, não me dá responsabilidade. Acabei de tomar uma aula que eu estou assim, ó. Então lá vou eu, gente, peraí.
Vamos lá. Cartinha da Tem que semana. pensar nas plantas. Ah, Pensando na nossa semana linda. Ó, saiu a carta da casa. Momento de estruturar as coisas, consolidar, de pensar na família. Tem muito a ver com a carta com a energia ancestral também, casa 4. Tem muito a ver com isso, memórias, passado. Tudo isso está é esse momento que a gente vai vibrar, né? Vamos dizer assim, o Brasil vai vibrar esse momento. Eu quero ir para frente, quero ir para trás, quero ficar como é que está, eu não quero fazer nada disso, mas qualquer que seja a esperança, que seja verdadeira e que coopere para a evolução de todos. Que assim seja. Tá? A minha mensagem para vocês, em nome das ervas, né? Banho de rosa branca para todo mundo domingo de manhã cedo, porque não sabemos o que vai acontecer de tarde, mas seja lá o que quer que seja que vai acontecer, é muito importante ter serenidade para a aceitação. O senhor quer fazer uma oraçãozinha das plantas? Qualquer? A oraçãozinha das plantas é assim: que a Mãe Natureza tire da sua natureza tudo aquilo que não for da sua natureza, restabelecendo a sua natureza de forma saudável em todos os âmbitos da sua vida e em todas as dimensões da sua alma, assim seja. Assim seja. Que lindo. Amém. E assim funciona. Muito bom. Assim, com esta oração linda do Sr. Paulo das Ervas, vamos nos reconectando com a natureza, tanto interna quanto externa, trazendo esse mundo mágico de volta para as nossas vidas e nos beneficiando cada vez mais, né? Disso que está aí dado para a gente, basicamente. Seu Paulo, gratidão enorme da presença do senhor. Larissa, minha querida, eu não falo que eu vou morrer de saudades porque você não se livra de mim, então os outros vão morrer de saudades, paciência, né? Gente, Larissa no Instagram dela, sempre bombando, né? Inclusive, seu Paulo, pode botar a perguntinha ali na caixinha da Larissa. Né? Legal. Então, o nosso Instagram também é @PauloDasErvasOficial, né? Nós estamos lá. Legal. No YouTube. O canal Paulo das Ervas TV Lua Crescente. No Facebook é Paulo das Ervas de Jesus. E assim por diante. Isso aí. Super obrigada por ter acompanhado a gente aqui mais uma vez. Beijo grande e até o próximo episódio. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Valeu.